estava me dizendo, né, falando sobre propósitos, sobre testes, sobre processos, sobre desertos espirituais, sobre momentos que nós passamos muitas vezes sem muitos espectadores, mas você somente Deus. Eu não sei se você sabe, mas quando você recebe ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, você vai passar por alguns processos, você vai passar por alguns desertos. Quando nós recebemos ao Senhor, eu gosto de dizer que automaticamente nós entramos em uma arena, que não é a arena de Pernambuco, mas é uma arena da fé. E nessa batalha da fé, que nós passamos dentro dessa arena, a partir do momento que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos passar por alguns momentos, por alguns desafios, e alguns desses desafios serão externos. As pessoas vão visualizar esses nossos desafios. Você vai receber a ajuda de algumas pessoas, você pode receber intercessões de algumas pessoas, mas sabe que existem alguns desafios em que você passa somente você e Deus? Desertos espirituais, mas eu quero te dizer que nessa batalha da fé, nessa arena, nós já temos um vencedor e é você. Você já saiu vencedor desse desafio. E o tema de hoje é saindo do deserto espiritual. Amém? Mateus capítulo 4, do 1 ao 11 na área. Vamos ler sobre a tentação de Jesus nesta noite. Mateus capítulo 4, versículo 1. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia. É importante você folheá-la, escrever, anotá-la. Se você tiver medo de riscar a Bíblia, manda um irmão do seu lado riscar, ele risca por você. Não vai ter problema nenhum. Amém? A minha é toda riscada. Se eu mostrar aqui a vocês, risca mesmo. Então vamos lá. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. A primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é que o diabo ele também conhece a palavra de Deus. E que você precisa conhecer mais do que o diabo. Esse é o primeiro ponto. Se você não conhecer da palavra de Deus, você não vai conseguir sair de um deserto. Porque o diabo ele tentou enganar aqui a Jesus com a própria palavra. Mas presta atenção, Jesus era a palavra. Veja que diabo ousado. É ou não é? Então, se o diabo ele teve coragem de tentar a Jesus, que era a palavra, ele era o verbo e o verbo se fez carne, ele era a palavra, Jesus era a palavra. Então, o diabo ele foi ousado porque ele não tem medo de tentar, ele não tem medo de tentar roubar, de matar, de destruir, ele foi ousado o suficiente para tentar o próprio Jesus. Mas Jesus, que era a palavra, venceu o diabo com a palavra. Então não tem como sairmos, querido,
de um deserto espiritual, de um momento de processo, sem a palavra de Deus, sem adorar a Deus, sem conhecer da verdade que está na palavra de Deus. A condução de Jesus ao deserto é um ensinamento para nós, de que essa caminhada nós passaremos por alguns testes. Muitas vezes somos testados no deserto, porque se você observar, os testes que nós passamos no deserto são no intuito de não nos reprovarmos. Não é para reprovar a você e a mim, mas é a batalha da fé que você precisa vencer para poder alcançar o seu propósito. Perceba que Jesus, quando foi tentado no deserto, ele tinha acabado de ser batizado por João Batista. Eu não sei se você sabe, mas Jesus teve 3 anos de ministério. Começou o seu ministério aos 30 anos de idade, findou com 33 anos de idade. Foram 30 anos de preparação, de estudo da palavra, de honra aos pais, de estudo na igreja, na sinagoga, discutindo, tirando dúvidas, perguntando, falando. E quando chega o momento do seu batismo, os céus se abrem, o Espírito Santo desce no formato de uma pomba e diz: esse é o meu filho amado, de quem eu tenho prazer. E veja que interessante, Jesus não tinha começado ainda o seu ministério. E Deus já dizia que tinha nele prazer. Porque Deus sabia que Jesus veio para um propósito. E eu quero te dizer nessa noite, Deus tem prazer em você. Porque sabe que você veio para um propósito. Então ele não olha para você como essa é meu filho e minha filha, pecador, pecadora. Ele diz: essa é a minha filha, a menina dos meus olhos, a minha igreja, em quem eu tenho prazer. Porque antes mesmo do meu filho e da minha filha estar aqui na terra, eu já a conhecia, eu já cuidava dela e eu a destinei para um propósito. E quando Jesus entrou nesse propósito, automaticamente, quase que automaticamente, ele foi levado ao deserto para passar por testes. Porque o deserto, ele também vai nos levar ao cumprimento do nosso propósito, se nós sairmos aprovados. Existem desertos espirituais que vão servir para tirar de você toco. Quem aqui já comprou um terreno ou foi roçar em algum terreno, né? Aí Jefferson, quanto toco tinha lá, não é verdade? Um moi, né? Muito mato. Comprou um terreno, só tinha mato, só tinha toco, só tinha erva daninha, tinha tudo que não prestava. Mas para construir aquela casa, ele teve que limpar o terreno. Ele teve que arrancar os tocos. Mas sabe que Jefferson me disse assim, algumas árvores eu não arranquei. Porque não era má, não era uma erva daninha. Ela estava ali, ela estava frutificando. Então o que está bom, Deus deixa e com ele melhora. Mas o que não está bom, ele tira. E sabe que tirar muitas vezes dói. Porque arranca assim, ó, tira o toco, balança, faz um buraco, mete como é o nome? Enxada. Eu ia dizer estrovenga, que é uma estrovenga. Então está ali batendo, tirando, arrancando. Da mesma forma é conosco. Nesses momentos de deserto, o Senhor está tirando de nós tocos que Ele precisa tirar para o cumprimento do nosso propósito. Não se engane, queridos, o diabo ele vai tentar fortemente, ele vai se empenhar fortemente para te desviar. E observe que Jesus aqui, ele foi simplesmente tentado, né, na tricotomia do ser, na alma, no corpo e no espírito. No corpo, quando passou fome. Na alma, na crise da sua identidade, o diabo querendo colocar nele uma crise de identidade, nós vamos falar sobre isso. E no espírito, na sua posição em Deus, no que ele podia, no que ele poderia fazer. No deserto, você vai ter 2 opções. Ou ser levado pelo diabo e virar uma marionete dele,
ou ser conduzido por Jesus. Não é o que te levou ao deserto, quem te levou ao deserto, mas quem está te conduzindo no deserto. Muitas vezes, em momentos de dor, em meio a lágrimas de pavor, você se condena dizendo: como eu cheguei até aqui? Como, se eu conhecia a palavra de Deus, cheguei até aqui? Como é que eu vim aqui nesse poço? Como é que eu falhei aqui nesta área? Queridos, esquece o que te levou até ali. Foca em quem vai te conduzir para sair dali. Porque a palavra de Deus diz que Ele não nega, não rejeita um coração quebrantado. Se você está quebrantado diante do Senhor, se você está arrependido diante do Senhor, se você está confessando ao Senhor o que precisa ser confessado, você precisa focar em como você vai sair desse deserto. E não quem te levou lá. Antes que você pense: mas Jesus quer me tentar, é? Deus quer me tentar, é? Vamos lá para a Bíblia? Tiago 1, do 13 ao 15, diz que nós somos tentados de acordo com a nossa própria cobiça e Deus a ninguém tenta. Tiago 1, 13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. E então a cobiça, tendo sido engravidada, algumas versões dizem tendo sido gerada, vai dar luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte, porque nós sabemos que o preço do pecado é a morte. Então você percebe que antes da morte vai vir a consumação, mas antes da consumação veio um pensamento. O pecado, a tentação, ela nunca vai começar de uma forma consumada, mas ela vai começar de uma forma tentada, através de um pensamento, através de uma sugestão do inimigo. E ele está dizendo: depois dessa sugestão, se você acolher isso no seu pensamento, isso vai começar a ser gerado dentro de você. Uma vez gerado, ele vai ser consumado. E uma vez o pecado consumado, ele vai te levar à morte. E nós vemos aqui que Jesus fala da sua tentação no deserto para nos mostrar como sair dele. Porque Jesus, ele veio na forma de homem. Sim, ele se anulou de todo o seu poder, de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, para dizer a mim e a você: se eu conseguir, você consegue. Aqui no deserto, a Bíblia diz que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Ele estava sem comida, ele estava sofrendo na carne. Ele não estava naturalmente suprido ali de comida e orando. A Bíblia diz que ele estava sacrificando o seu corpo como homem para poder vencer as tentações. Essas tentações representam para nós uma luta entre o desejo humano e os valores espirituais. Lutas que muitas vezes nos levam a pequenos ou grandes desertos. E nesses desertos nós temos alguns desafios. E um desses desafios é o desafio da solidão. Esse desafio da solidão, ele é bem interessante, porque por mais que você esteja rodeado de gente, você sente que nesse deserto só você pode sair dele. As pessoas vão falar, muitas vezes as pessoas podem até orar. Eu não estou dizendo que a oração do justo não podem ser os efeitos, porque pode. A intercessão, ela é verdadeira e ela faz milagres. Mas tem coisas que você está passando, sentimentos que você está vivendo, níveis espirituais que você está rompendo, de que só está você e Deus. E ele diz: se você estiver comigo, eu vou te tirar daí para cumprir esse propósito. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até o fim e você vai receber a coroa da vida. Nesse tempo de desafios em que nós estamos mais sozinhos, ele é muito bom para uma coisa: para clarear a sua motivação. Eu gosto de dizer que
a fidelidade começa quando a sua motivação se encerra. Você pode estar motivado, porque a motivação, queridos, ela vai e vem. Hoje você pode estar motivado para vir para a igreja, amanhã você não pode. Hoje você quer vir para uma conferência, amanhã você já não quer. Um dia você quis viajar, no outro dia você já não quis. Um dia você quis mudar de casa, no outro dia você desistiu. É ou não é? Você já viveu isso? Meu marido diz, eu amava a casa de tijolo aparente. Hoje, quando eu olho, misericórdia, parece castelo de Grace, que eu gosto de tudo branco. O sonho dele, eita, que eu queria muito ter um telhado de lambri, de madeira. Hoje, quando ele olha, ele faz, meu Deus, esse telhado me deprime. Porque as motivações mudam. Não é verdade? Mas a fidelidade não. Nós precisamos entender que a fidelidade ao Senhor, ela vai muito mais além do que somente lealdade, do que somente motivação. Lealdade, você é leal e você serve até quê? Se você tem um chefe, você é leal a ele. Se você muda de chefe, você vai ser leal a outro chefe. Isso é um exemplo para você entender o que é lealdade, o que é fidelidade. Mas quando você é fiel ao Senhor, não importa o que mude ao seu redor e nas suas circunstâncias, você não muda. Então, momentos de deserto servem para nos ensinar, para clarear a verdadeira motivação de estar em Cristo ou não. Quem lembra aqui da época da pandemia? Muita gente era crente, até a pandemia. Depois da pandemia, descrentizou. Não sei nem se existe essa palavra, neologismo, Marília que me pegue. Descrentizou. Por quê? A motivação estava apenas em coisas externas. Estava em um ir à igreja, estava em um encontro e glória a Deus, isso aqui é para te motivar mesmo a estar junto. Mas e quando isso se acabar? Tem uma música que diz assim, já vai eu cantar, irmã, não me controle, irmã Jane, Mary Jane, não me controle. Tem uma música que diz assim, quando a luz se apagar, imagina isso como se fosse uma igreja. Você está aqui no maior mover, no maior fervor, no maior charamaná, porque a gente é pentecostal, você que nos visita, não se espante. Aí de repente você sai da igreja, estava aqui no mover, e a música diz, quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Percebe? Não é? Cadê eu entro no louvor, menina? Já está melhorando. Queridos, quando a luz se apagar, que você foi embora, e a segunda-feira? Quando a música que você está aqui calar? Quando o mover de uma conferência dons passar, você continua querendo só ao Senhor? Isso é fidelidade a Deus. Independente das nossas circunstâncias, independente dos nossos desertos, você precisa clarear a sua motivação. O deserto, ele vai te moldar, te firmar. Você vai ter a oportunidade de fincar as suas estacas. Eu queria que você mostrasse, por favor, Mídia, a imagem essa imagem de uma árvore. Carvalho, o carvalho. Outra música, ó. Eita, meu marido aqui vai para 1970 agora. Carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Quem lembra dessa? 1970. Para a sua glória. Aleluia. Querido, isso aqui é um carvalho. Sabe como é que é essa árvore? Sabe por que a Bíblia fala plantados pelo Senhor, como carvalhos de justiça, para a sua glória? Veja que perfeito, a Bíblia é bombástica. Esta árvore aqui, você percebe que ela está com o seu tronco, os seus galhos bem anômalos, né? Não é aquela coisa tão bonita, e ela está bem espalhada, e ela sai procurando, você percebe que um galho sai descendo aqui, ó, procurando a terra para fincar as suas estacas. Biólogos, eu tenho uma tia minha, ela é doutora em botânica, e ela explica o seguinte, que o carvalho, ele é identificado pelos botânicos, quando chegam em uma floresta, né?
para identificar o quanto aquela floresta já sofreu. Porque o carvalho, quanto maior a tempestade, mais ele espalha os seus caules para poder se fincar na terra, e mais ele aprofunda as suas raízes para não ser derrubados. Você já viu aquelas fotos que o povo arrodeia assim um carvalho, todo mundo dá as mãos, né, no dia da natureza, no dia da árvore? A gente vê muito essa foto, né, no dia da árvore. Todo mundo dá as mãos ali na árvore, arrodeia, dá um abraço, aquilo é um carvalho. E este carvalho, ele se finca no chão. Quanto maior a tempestade, mais o carvalho se finca. Assim tem que ser comigo e com você no momento de deserto. Quanto maior a tempestade, mais você vai ficar enraizado, enraizada. Plantada por quem? Olha quando a Bíblia diz, plantados pelo Senhor. Porque no deserto você precisa aprofundar as suas raízes para se manter plantado nele, enxertado nele. Quando você está enxertado no Senhor, você recebe a seiva de quem? Dele. Não é a seiva das circunstâncias, é a seiva dele. E por isso que ele diz, plantados por mim. Porque no meio da tempestade sou eu que te alimento, sou eu que te sustento, sou eu que te deixo firme. Você não vai cair. E aí ele finaliza, como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Porque quando as pessoas olharem para você, que vê, meu Deus do céu, como é que ele conseguiu? Como é que ela conseguiu? Passou por essa dificuldade, passou por essa tempestade, e ela está mais firme, ele está mais firme, é porque ele está plantado no Senhor. Porque quando as pessoas olham e dizem isso, está glorificando a quem? Papai do céu, queridos. Está dizendo, eu vi fulano no hospital e se levantando. Eu vi fulano quebrar e prosperar de novo. Eu vi o casamento destruído ser restaurado. Ali foi depois que viraram crente, foram tudo para a igreja. Quem é que está levando? Quem é que está sendo glorificado? Senhor. Então, no meio do deserto, querido, presta atenção. Finca tuas estacas. Aprofunda tuas raízes. Que o Senhor vai ser glorificado, queridos, através da sua vida. Clareia a sua motivação. Existe outro desafio que nós passamos no deserto, que é o desafio da identidade. Eu acho muito interessante quando o diabo está tentando aqui Jesus, em várias ocasiões, quando ele manda transformar pedras em pão, quando ele manda se jogar, você esquece a pedra, esquece o pão, esquece a queda, como diz o nordestino, esquece o baque que ele queria que Jesus levasse. Ele começa dizendo assim, se tu és filho, daqui a pouco ele diz de novo, se tu és filho, o diabo quer constantemente brincar com a nossa identidade. Você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, o Senhor não leva em consideração o tempo da sua ignorância. A Bíblia diz que os nossos pecados, eu amo quando eu leio isso, que Jesus nos perdoou e fez dos nossos pecados como nuvens que se dissipam nos céus. Uma hora está tudo junto, daqui a pouco, nem vê mais. Mas mesmo assim, a Bíblia dizendo que você está perdoada, que você está perdoado, o diabo quer brincar com você, com a sua identidade, para fazer com que você não se perdoe. Percebeu? Muitas vezes pessoas se convertem e você sabe que é perdoado. Porque quando você se converte, você entendeu a palavra de Deus que diz que Jesus morreu na cruz por meus pecados, para me dar a vida eterna. Você entendeu que Jesus te perdoou. Você se converteu. Mas o diabo quer sempre botar no seu ouvido que você não merece esse perdão. E faz com que você não se perdoe.
Mas eu quero te dizer nessa noite. Quando ele perguntar se você é filho, você diz amada do Pai. Amado do Pai. Se tu és filho, tu que não é filho. Eu sou queridinha de papai, meu filho. Nação santa, povo exclusivo. Eita, geração eleita. Sacerdotes e sacerdotisas. Sou eu. Estrangeira nesse mundo, reinando em vida. Sou eu. Não deixa o diabo brincar com a sua identidade. O que é seu, o diabo ele não pode tomar. Se você fincar as suas raízes em Deus, o diabo não vai te tomar. E é interessante aqui que quando ele estava falando dos pães e da provisão, Jesus aqui não estava caindo somente na tentação da fome, mas estava caindo também estava sendo tentado na tentação da autossuficiência. O que é autossuficiência, querido? Achar que tudo pode. Achar que pode só. Que pode sair dessa só. Que não precisa de Deus para nada. A autossuficiência da provisão. Eu sou o cara, eu estudo demais, eu trabalho demais. E se não for eu, e se não for eu, e se não for eu, você sabia que Deuteronômio diz que é o Senhor que te dá forças para adquirir riquezas? Que se não for o Senhor para te dar forças, querido, inteligência, maturidade, estratégias, ideias criativas, você não enriquece? Você não é provido? Você não passa num concurso? Você não faz nada? Tudo vem dele, queridos. A Bíblia diz que tudo que está acima, abaixo, de um lado, do outro, veio dele. Nele tudo se encontra o propósito, porque foi nele que todas as coisas se fizeram. Então não pense que você escapa disso, não. Você foi feito e feita pelo Senhor. Para a glória dele, é ele que te dá forças para adquirir riquezas. Não caia na tentação da autossuficiência. De você achar que pode sem Deus. Não pode. E o diabo, ele pode até te dar, como ele disse aqui. Me adore que eu te dou, mas quando ele puxar o tapete, se prepare que a queda é grande. E o Senhor não puxa o tapete de ninguém, muito pelo contrário. A luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Hoje você está rico, amanhã você está riquíssimo. Oh, aleluia! Para quem casou agora, hoje você está bonito, amanhã você está belíssimo. Que o casamento melhora. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender, queridos, que quando Jesus estava aqui negando o pão, sem transformar aquelas pedras em pão, ele estava negando a coisa em prol da condição. Ele estava preferindo a condição à coisa. Como assim, irmão? Confundi minha cabeça agora. Queridos, nós não podemos adorar as coisas. Nós temos que adorar aquele que nos dá condição para adquirir as coisas. E é por isso que a gente não pode fazer somente ação social alimentícia. Porque senão você está dando somente o pão. Mas você precisa dar também a palavra. E é por isso que a ação social e evangelismo dessa igreja se chama Pão do Céu. Que é o pão natural e o pão do céu, que é o maná, que é a palavra, o Deus vivo. Porque se você ajudar somente pessoas com coisas, querido, você vai dar coisa, marmita, até se acabar o mundo, até essa pessoa morrer. Mas se você não ensiná-la a ter a verdadeira condição, que é a palavra de Deus, renovando o seu coração, renovando a sua mente, transformando você, você vai viver uma vida miserável. Eu posso vir aqui e ganhar, você ganhar não sei quantos mil. Amanhã vai estar devendo do mesmo jeito. Porque a sua mente não foi renovada em Cristo. E é por isso que nós não focamos somente em ajuda aos necessitados. Qual é a imagem enganadora que o diabo está te mostrando hoje?
Jesus responde, somente ao Senhor, Deuteronômio 6,13, somente ao Senhor adorarás. E eu gosto quando Jesus diz isso, somente ao Senhor adorarás. Porque antigamente, quando eu lia isso, essa passagem da tentação, eu imaginava assim, somente ao Senhor adorarás. Não posso adorar o diabo. Mas vai muito mais além. Quando é oferecido a ele as riquezas, a fascinação das riquezas, Jesus diz assim, somente ao Senhor adorarás. Eu não adoro nem a tu, nem as riquezas. Nem a você, Satanás, nem as coisas. Você já ouviu falar que a última parte que se converte de um crente é um bolso? É o bolso? Já ouviu falar? Por que isso, queridos? Porque tem pessoas que a parte do corpo que se converte é o bolso. Autossuficiência e adorando a coisas. Não entendeu que é o Senhor que te dá as coisas. Não, eu leio a Bíblia, jejuo, oro, faço caridade, mas dizimar não. Dizimar não. Acredita na Bíblia todinha, menos quando mexe no dinheiro. Está adorando a quem? Queridos, não teve uma vez que eu não dei uma oferta de rompimento, que eu dizimei, que eu ofertei, e que o Senhor não tenha nos recompensado, porque a palavra dele diz, abrirás, eu vou fazer prova de mim, abrir-te-ei as janelas do céu. Faz prova de mim se eu não te abrir? E ele está dizendo, somente ao Senhor te adorarás, querido. Nem adoro dinheiro, nem te adoro, Satanás, capiroto, safado. Bota essa outra imagem aí, desse ator. Eu estava no Instagram, e eu sigo uma página, e essa página, ela mostrou essa imagem aí, de Jim Carrey. Vocês já viram esse ator, que todo mundo conhece? Que ele fez o Máscara, né? Fez vários filmes, né, internacionais aí de sucesso. E ele disse assim, acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e realizar todos os seus sonhos materiais. Ele está se referindo aqui. Só para descobrir que essa não é a resposta. Próximo. Outra frase dele, e aí ele continua. A outra, dizendo, eu descobri que não sou apenas um recipiente. Eu descobri que sou apenas um recipiente para algo muito maior. Uma energia divina que se move através de mim. E antes de mostrar aqui a vocês, eu fui pesquisar, né, essa frase dele, se ele era cristão, se ele tinha se convertido. Sim, ele se converteu e encontrou Jesus. Depois de um tempo de deserto muito ruim. A esposa dele, a namorada quase esposa, enfim, se suicidou. Teve uma depressão muito grande, se suicidou. A família acusou ele pelo suicídio. Ele foi absorvido nas audiências. E mesmo assim, ele entrou numa depressão, em um deserto tão grande, que ele só conseguiu sair quando encontrou Jesus. E ele falou isso, que não importa a riqueza que ele tinha, ele descobriu que de nada valia. E ele disse, queria eu que todo mundo tivesse tudo materialmente, para descobrir que tudo não é tudo. De que somente Jesus é a resposta. E eu quero te dar algumas saídas, alguns tópicos. Como sair dos desertos espirituais? Como sair dos desertos espirituais? Diga a Deus exatamente o que você sente e como você se sente. É muito interessante porque nós vivemos a palavra da fé, né? Essa palavra da fé é muito forte. E ela é maravilhosa e ela nos rompe de uma forma grandiosa. E a gente vive num nível de fé ali alto, né? Quando a gente não está passando por nenhum deserto, por nenhuma provação. Mas o deserto, ele serve para mostrar em que nível de fé a gente está. Porque muitas vezes a gente está aqui, meu irmão, está tudo bem. Mas quando acontece alguma coisa, que a gente dá uma caidinha ali nas emoções, é que o verdadeiro nível de fé, ele vai ser nivelado e vai ser revelado para a gente. Desertos não são agradáveis, mas são necessários. Pois nele temos a oportunidade de sermos emancipados nas nossas emoções. Você precisa dizer a Deus exatamente como se sente. Descarregue os seus sentimentos, a sua sinceridade diante do Senhor.
Eu não sei se você sabe, mas sinceridade significa sincera. Antigamente, tinha aqueles vasos, né? Na época de Jesus, tinha aqueles vasos bem bonitos de porcelana. E quando esse vaso quebrava, era colocado nele uma cera para colar esse vaso. E para saber se aquele vaso tinha cera, era colocado assim diante da luz, para poder refletir se tinha alguma cera colando. Então, sinceridade vem sem cera, sem falhas, sem fingimento. A gente precisa estar diante do Senhor assim, ó, com a nossa sinceridade, sem falhas, sem fingimentos, sem cobrir sentimentos. Porque a Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor nos conhece na nossa totalidade. E é por isso que para sair de desertos, de ofensas muitas vezes, tem que dizer o nome da pessoa mesmo. Você disse o nome da pessoa para Deus nas suas orações? Você estiver com raiva de alguém, eu digo logo ao Senhor: Jesus, eu estou com raiva de fulano. Tem que dizer o nome, querido, tem que ser sincera. Tem que fingir, não. Senhor, tem um sentimento dentro de mim, mas o Senhor é demais na minha vida e eu vou passar por isso. Não, querido, Deus sabe. Você tem que chegar e dizer: Deus, estou com raiva de fulano, Senhor. Estou confessando. Tira isso de mim. Vai passar. Eu derramo misericórdia sobre a vida daquela pessoa, porque eu quero misericórdia também. Eu perdoo porque quero ser perdoada também. Coloca a tua sinceridade diante do Senhor, uma fé não fingida. No momento de deserto, outra forma de sair é concentre-se num Deus imutável. Queridos, independente das circunstâncias, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se naquilo que Ele é eternamente verdadeiro. Sabe o que é? Diga aí comigo. Deus é bom. Ele me ama. Ele está comigo. Sabe o que eu estou passando. E tem um bom plano para a minha vida. E eu me apego no teu caráter, Deus. O caráter dele, queridos, é imutável. Você não pode ter dúvida do caráter de Deus em meio ao deserto. Porque o diabo brinca com a tua identidade, quer fechar o teu coração e ainda coloca dúvida no teu coração. Em momentos de deserto, você não pode, em hipótese alguma, duvidar de um Deus que te ama e que está do teu lado. Tem uma frase de Victor Raymond Edman, que ele é pastor missionário, né, do século XVIII. Eu fui pesquisar sobre quem era ele quando eu vi essa frase. E ele diz assim, uma vez ele falou: veja que maravilha. Nunca duvide na escuridão do que Deus te disse na luz. Nunca duvide no seu momento de deserto o que Deus te disse quando tu estava ali na praia. Nunca duvide no seu momento de escuridão do que Deus te disse na luz. Porque o seu caráter é imutável. Ele não bota, ele não tira, ele não toma, ele te dá e toma. Não, querido, Deus não é bipolar, definitivamente. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E essa é outra saída do deserto. Confie que Deus cumprirá o que prometeu. No deserto espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus. E não confiar nas suas próprias emoções. Uma vez eu ouvi de Valéria e eu estou com essa frase para a minha vida, para o resto da vida. Uma vez eu estava bem emocionada e Valéria disse assim: querido, olha, emoção dá e passa, fica com a palavra. Então nós precisamos entender que Deus vai cumprir o que prometeu, porque emoção dá e passa. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Às vezes a sua alma vai querer te enganar. Mas você precisa ficar com a promessa, com a profecia, com a palavra. Quando você estiver passando pelo deserto, sabe como é que você vai sair dele? Subindo em cima da palavra que te prosperou.
da palavra que te tirou da lama, do pecado, da desgraça. Volta nela, sobe em cima dela. Fiel é aquele que me prometeu. E caminha em cima dela para poder sair desse deserto. A amizade com Deus não é baseada em emoções. Porque a amizade baseada em emoção, ela é frívola. Ou seja, superficial. Que não é nada sério, é fútil. Você quer ter uma amizade assim? Temos alguns colegas de convivência, mas aquele amigo que é amigo mesmo. Você quer ter uma amizade assim supérflua? Fútil? Nada sério, esse amigo nem te levar a sério, não. Deus também não quer. E a amizade com Ele não pode ser uma amizade baseada em emoções. Hoje eu estou teu amigo, estou gostando de tu, Deus. Amanhã, já não sei. Lembra que nós falamos de fidelidade? Quem não se lembra, o louvor pode vir. Quem não se lembra aqui do deserto de Jó? Jó 23:12, na NVI, diz assim: não me afastei dos teus mandamentos, nem dos mandamentos dos seus lábios. Eu dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Nós precisamos entender que no tempo de deserto, a graça do Senhor, ela ainda é abundante. Ele cuida de você, mesmo quando você não está sentindo. Lembra que eu acabei de falar que o nosso relacionamento com Deus independe de sentimentos? Eu não estou sentindo Deus, nem me arrepiei hoje no culto. Ele está aí. Mas eu nem escutei o Espírito Santo hoje. Ele está aí. Nem chorei hoje na oração. Ele está aí. Nem orei hoje cedinho. Ele continua aí esperando a oração. Porque a nossa amizade com o Senhor não é uma amizade com sentimentos, de emoções. A nossa certeza é que não importa o deserto. Deus, Ele é um Deus Emanuel. Ele é um Deus conosco. Ele é um Deus que não nos abandona. Então, se você chegou aqui hoje achando que não está sentindo Deus, perguntando se Ele te abandonou, olha o despertador, Deus está dizendo: desperta tu que dormes. Você vai dizer ao Senhor exatamente como você se sente. Você vai se concentrar num Deus imutável. Você vai confiar num Deus que cumpre o que prometeu. Eu queria que você ficasse de pé e louvasse essa música. Eu gosto muito de dizer que o louvor é uma oração cantada. E você precisa entender que Ele está aqui. Ele está aí com você. Ele está aí com você, queridos. Não importa o momento que você está passando, seus questionamentos, seja verdadeiro com Deus, confie num Deus imutável e saiba que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Vamos louvar ao Senhor? Para onde ir?